Olá, meu amigo, minha amiga, é com você que eu quero falar nesse dia especial que o Senhor fez para mim e fez para você. E é exatamente sobre Ele, Deus, que eu quero falar com você. Você conhece a Deus? Você conhece a Jesus? Ele quer ter um relacionamento com você. Por quê? Porque Ele já te conhece. Mas para que Ele tenha um relacionamento com você da maneira que Ele quer, você também precisa desejar ter um relacionamento com Ele. E talvez você esteja me perguntando, mas então o que é preciso para eu começar, para eu iniciar um relacionamento com Deus? Será que é preciso que aconteça algo ruim, algo grave? Será que é preciso que eu tenha que primeiro me devotar às obras de caridade nas mais variadas religiões? Ou será que eu preciso me tornar uma pessoa melhor para que esse Deus possa me aceitar? Não. Você não precisa fazer nada disso, por incrível que pareça. Deus, Ele deixou muito claro na Bíblia Sagrada a maneira pela qual nós podemos conhecê-lo. E aqui vem então 4 coisas que você precisa saber para que você possa então iniciar um relacionamento pessoal com Ele, agora mesmo, nesse exato momento da sua vida e da maneira que Ele deseja se relacionar com você. Então a primeira coisa que você precisa saber: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Incrível isso, não é mesmo? Deus ama você e tem um plano legal, um plano maravilhoso, um plano tremendo para a sua vida. Para isso você precisa perceber a grandeza do amor de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você pode estar se perguntando, mas onde é que eu entro nessa história? Pois é, Deus amou você de tal forma que deu seu Filho unigênito para que quando você abrisse espaço para ter um relacionamento com Ele, você não viesse a perecer, mas sim pudesse ter nele, em Jesus Cristo, a vida eterna. Esse é o plano maior de Deus. E Cristo afirma o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que é essa vida abundante? Uma vida completa, uma vida com significado, uma vida com propósito, uma vida verdadeira. Então você pode estar dizendo também, então por que a maioria das pessoas que eu conheço não desfrutam, não experimentam essa vida abundante? Aí entra a segunda coisa que você precisa saber: o homem é pecador e está separado de Deus, exatamente por causa do pecado. Então por isso ele não pode conhecer por si mesmo e nem mesmo experimentar o amor e o plano de Deus para a vida dele. Então, partindo desse princípio, a Bíblia diz que todos pecaram e todos precisam, todos necessitam da glória de Deus. Ou seja, o homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, ele escolheu seguir o seu próprio caminho e o seu relacionamento com Deus se desfez. O relacionamento que havia lá no passado, em Adão, foi desfeito quando o homem resolve seguir o seu próprio caminho. Então esse estado de independência de Deus, quando o homem resolve se tornar independente de Deus, que foi caracterizado por uma atitude de rebelião através da desobediência, uma atitude de indiferença, é evidência que a Bíblia chama de pecado. Sim. Então, por causa desse pecado, o homem está separado de Deus. E a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, separação espiritual de Deus, morte espiritual. Então veja comigo, Deus é santo e o homem é pecador. Então um grande abismo separa os dois. Um grande abismo separa o homem de Deus. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante. Mas como? Através dos seus próprios esforços, através de uma vida reta, através de boas obras, através de religiões e filosofias. Mas esse não é o caminho. A salvação que Deus oferece, a abertura desse relacionamento com Deus é exatamente pela graça de Deus. Ou seja, por causa do amor de Deus, por causa da grandeza desse amor,
Deus se oferece de graça Ele envia o seu Filho, e a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé que o próprio Deus concedeu a cada um de nós, e ela diz: isso não vem de vocês, isso foi um presente de Deus, ou seja, um presente que Deus concedeu para a humanidade, para todo aquele que abrir o seu coração para receber essa graça e ser alcançado por esse amor grandioso de Deus. Então, aí vem a terceira coisa que você precisa saber: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o pecado do homem. Então, por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O plano maravilhoso, eu diria, que Deus tem para a sua vida. Por que que Jesus Cristo é a única solução? Porque ele morreu em nosso lugar. Então veja bem, a Bíblia diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Cristo não esperou que nós melhorássemos, Cristo não esperou que você se torne uma pessoa melhor, não. Mesmo antes disso acontecer, ele entregou a vida dele para pagar o preço pelos seus pecados. Ele morreu no seu lugar, mas não só morreu, mas ele também ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia também diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 pessoas. Depois de ter morrido e ressuscitado, ele aparece ressurreto para essa nuvem de testemunhas. Então, isso nos leva a crer, à luz da Bíblia Sagrada, que ele, Jesus, é o único caminho. Uma vez alguém perguntou a ele: Senhor, mostra-nos o caminho. Então ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele ao enviar seu Filho, Jesus. Para quê? Para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Quando Deus fez isso, Deus acabou com a distância. Deus acaba com a barreira do abismo que nos separava dele por causa dos nossos pecados, porque os nossos pecados foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. Mas não é suficiente conhecer essas três situações, essas três atitudes que você precisa ter. Então entra a quarta coisa que você precisa saber. Além de tudo isso que você ouviu, você também precisa receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, por meio de um convite pessoal. Só então, a partir daí, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida, como aconteceu comigo, como aconteceu com os outros irmãos da cristandade, com todos os outros cristãos. Todos nós precisamos ter esse mesmo conhecimento e passar por esse processo para que possamos então receber a Cristo como Senhor de nossas vidas. Então, diz a Bíblia: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a partir dessa atitude de conhecê-lo, a partir dessa atitude de saber que ele é a única solução para os seus pecados, você precisa então dar esse próximo passo, que é exatamente receber a Cristo Jesus pela fé. E a Bíblia diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é por nada que eu fiz, não é por nada que você faça, é simplesmente pela graça. O que você precisa fazer é recebê-lo pela fé. Crer que ele é o Filho de Deus, como você ouviu aqui atrás, crer que ele é o Filho de Deus, que ele morreu pelos seus pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ao recebê-lo você se torna também um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, alguém que não nasceu mais de sangue e carne, mas da água e do Espírito. Então não estamos falando de um nascimento biológico, esse você já teve, estamos falando de nascimento espiritual. Agora você passa para a condição de vivo no Senhor, nova criatura, alguém que nasceu da água e do Espírito. Então, recebemos a Jesus por meio de um convite pessoal. Cristo afirma: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, veja que receber a Cristo implica arrependimento. O que significa isso? Significa deixar de confiar na nossa própria capacidade para nos salvar, crendo que Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. Então, apenas saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não é suficiente. É necessário receber a Cristo pela fé por meio de uma decisão pessoal. E essa decisão, como o próprio nome diz, é pessoal. Só você pode tomar essa decisão. Então veja, há duas situações que representam dois tipos de vida. Primeiro, a vida controlada por mim mesmo. A vida controlada pelo eu no centro da minha vida. Cristo fora. Então isso significa interesses controlados pelo meu ego, por mim mesmo. E geralmente isso causa o quê? Discórdias, frustrações, angústias, dores, sofrimentos dos mais variados. E a segunda situação é a vida controlada por Jesus, Cristo no centro da minha vida. Quando nós recebemos a Jesus, nós nascemos de novo e não mais vivemos em nós mesmos, não mais vivemos por nossa conta, mas Cristo passa a viver em nós. Agora Cristo é o centro da nossa vida, o eu fora do centro. Interesses agora controlados por Jesus. Isso vai resultar em harmonia com o plano de Deus para a sua vida. E aí Deus vai poder exercer de forma plena o novo propósito, o grande propósito, o propósito maravilhoso que Ele tem para a sua vida, que é de viver uma vida abundante e uma vida eterna com Ele. Então, qual dos dois círculos, quais das duas situações representa melhor a sua vida? Qual deles você gostaria que representasse a sua vida a partir de agora? Então, veja bem, eu gostaria de explicar uma coisa muito importante. Você pode dar esse grande passo na sua vida hoje, agora, nesse exato momento. Ou seja, isso significa dizer que você pode receber a Cristo na sua vida agora mesmo, em oração. O que é oração? É falar com Deus, é falar com o Senhor. Deus conhece o seu coração e Ele está mais interessado na atitude do seu coração do que nas suas palavras. Então, se você quiser receber a Jesus nesse momento e permitir que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida e colocá-lo no centro da sua vida, no centro do seu coração, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Eu gostaria de pedir a você, se você estiver em algum lugar que você possa fechar os olhos, eu queria te pedir que faça isso. Mas se não, aí onde você está, mesmo com os seus olhos abertos, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração, que diz assim: querido Jesus, eu preciso do Senhor. Eu abro a porta da minha vida, eu abro a porta do meu coração e o recebo como meu Senhor e Salvador. Obrigado por ter morrido na cruz para me perdoar os pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar do jeito que eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Eu o recebo pela fé, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você fez essa oração comigo e foi de coração, certamente você já recebeu a Jesus e já faz parte da família de Deus. Mais para frente nós vamos estar colocando aqui mais alguns vídeos para que você possa saber como ser conduzido pela fé no caminho que Deus tem preparado, que Ele preparou para você, que se chama Jesus Cristo. Ficamos por aqui, mas nos vemos em breve. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe abundantemente. Até a próxima.